Quem se propõe a jogar o jogo precisa conhecer as regras e dentro delas jogar, para não cometer faltas graves, passando a depender de decisões de juízes. Campanha eleitoral, jogo duro e cheio de detalhes, ganha quem sabe jogar, não quem pensa que sabe. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira, quero deixar aqui UPA de quebrar costelas a você. Você que está sempre aqui ao nosso lado. Muito obrigado, valeu mesmo. Sem você nós não existimos e continuamos contando com a sua ajuda para alcançarmos a nossa meta. 20 mil inscritos até 31 de dezembro. Meta ambiciosa para um canal que não se limita a falar aqueles assuntos que as pessoas querem e gostam de ouvir. Então, se não for inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe nossos vídeos, comente, elogie, critique, convide amigos, venha participar. O Sofá continua na sua luta não de ser o legalzinho, o politicamente correto, mas de ir em assuntos polêmicos, mesmo sabendo que levará pedradas, porque a nossa intenção é construir um futuro melhor. Deixar para os nossos descendentes uma herança superior à que recebemos. Apoiadores de Jair Bolsonaro não escondiam decepção diante da passividade do presidente. Ele apanhava e não reagia. Ingênuos. Eles não entendem das artimanhas do jogo. Antes de encarar adversário, necessário igualar as forças. Enquanto o pavão abre o rabo e se mostra o dono do galinheiro, a serpente aguarda tranquilamente a hora certa do bote fatal. Ganha a corrida quem lidera ao cruzar a linha de chegada, não quem arranca ou corre na frente. Militar e anos de Assembleia Legislativa. Ele conhece como ninguém como caminhar em campo minado e ler o que vem nas entrelinhas. Ele sabe que tudo tem hora e lugar. E que o grande estrategista sabe lidar com a arte do recuo. Saber a hora de recuar, saber a hora de apanhar e, principalmente, saber a hora de dar a volta por cima. E essa hora chegou. Muitos adversários de Bolsonaro se arrependem por bobagens ditas e se curvam ao consagrado pela sabedoria popular. Quem fala Ao assumir, demais, Bolsonaro sabia que a esquerda não se entregaria simplesmente cavalo. por ter perdido as eleições, muito pelo contrário. Ela se reorganizaria e viria em bloco com tudo. Ele sabia que vinha um grande tsunami contra ele. Não seria fácil. Mídia, empresários que perderam os contratos bilionários, artistas que viram evaporar os ganhos da Lei Rouanet, a mídia que vivia de patrocínios e de empréstimos generosos. Todos iriam querer a volta da esquerda. Então, o ideal nesses casos é deixar o adversário atacar, para que ele mostre no que se baseia e também os seus pontos fracos. E foi isso que Bolsonaro fez. Ele apanhou e a cada golpe ele analisava o adversário. E esse se deixou levar pela empolgação da falta de reação, se sentiu, se achou e acabou se perdendo. Então o governo pôde identificar os seus inimigos. Outros já eram conhecidos, tipo Rede Globo de Televisão, Folha de São Paulo. Mas de repente surge um STF. O STF amordaçou o governo não reagiu, que fraqueza. Não, espera aí. Pensem. Se o STF toma as medidas que tomou e Bolsonaro reage no uso da força, ele ia engrossar o discurso da esquerda, que era um ditador. E isso faria surgir uma corrente contra ele, ou seja, efeito colateral desaconselhável para o momento. Então ele deixou o STF brincar de Deus. Ele fez ouvido de mercador aquelas acusações miliciano, genocida. Meu Deus, bateram de todos os lados. E de repente o que aconteceu? O STF ficou desmoralizado e esse discurso, essas ofensas, perderam a razão de existir
Porque como chamar de ditador um homem que acata todas as determinações do judiciário? Miliciano, fascista. Por quê? Digam uma ação prática durante o governo que desenhou Bolsonaro como sendo merecedor desses títulos. Então, o mimimi, o tiro saiu pela culatra. Depois de ter todo o fronte em cima da mesa, chega a hora de reagir. Mas se ele vai e bate de frente contra Alexandre de Moraes, como fez essa semana que passou, o STF perde o seu impeachment e ele não tem o número de votos necessários para se garantir no poder. Então, antes de atacar o STF, atacar para se defender, ele se uniu ao Centrão. Nossa, que absurdo! O Centrão se vendeu. Cara, negociar não é se curvar. Quem não conhece os trâmites na política deve pensar antes de falar bobagem. Ah, mas ele não deveria se unir ao Centrão. Ele traiu o seu discurso. Não, mas vem cá. Se ele não se une ao Centrão, ele tem que se calar diante do STF. Se ele não se une ao Centrão, ao reagir contra o STF, o Supremo pede o seu impeachment e a Assembleia aprova. Então o que vocês fariam no lugar dele? Iriam se calar? Iria aceitar ser esmagado politicamente, sendo expulso do cargo? Ou iria negociar para virar o jogo? Então agora, o jogo virou. Virou porque ele tem um discurso. Ele tem uma teoria vista na prática. E ele tem todo o respaldo político, a famosa costa quente. Diferente de um Lula, que chegou falando um monte de besteira, se achou muito malandro e escorregou na malandragem. E escancarou o seu despreparo e o quanto a estratégia da esquerda está ultrapassada. Querem um exemplo? Ibovespa, Bolsa de Valores. Tentar usar o termômetro da saúde financeira do Brasil em discurso político exige conhecimento, criatividade e perspicácia. Foi o que faltou a Lula e ao PT. O tiro saiu pela culatra. Quem conhece a Bolsa sabe. Ações nunca ficam no alto por muito tempo. A Bolsa não fica meses com índices positivos. Não, o gráfico é assim. Esse é o bonito do jogo. Você tem que saber quando está lá em cima e saber quando vai cair. Saber a hora de comprar e a hora de vender. Aí entra o analista. Quem entende um pouquinho sabe. Pois bem, as ações da Petrobras e a Bolsa de Valores do Brasil estavam em alta. E claro, chegou um momento que os analistas, os corretores perceberam, opa, isso vai cair mais cedo ou mais tarde. Então o que começa? Começa o viés de venda. Comprou barato, subiu 4, 5 pontos, já ganhou o que tinha que ganhar, vende ao preço bom para comprar outras que estão baratas. E nessa de vender, a oferta fica maior que a procura, essas ações irão cair. Inocente aquele que ficar com ela no bolso. Claro que os analistas do PT sabem disso também. Então o que fizeram? Quando chegou na hora que se percebeu que estavam vendendo as ações, o Lula chegou e falou mal da Petrobras. Aí as ações caíram. Aí a mídia da esquerda colocou que, como todo mundo sabe que Lula é o favorito a ser o presidente, a sua forma de agir diante da companhia fez as ações despencarem. Claro que não. Isso é estratégia de marketing que funcionava no século passado, hoje não dá mais certo. Porque com a internet, a população tem outras formas de conhecer a verdade. Ou seja, hoje, Bolsonaro dá derrelho e Lula está metendo os pés pelas mãos, cada vez mais desmoralizado. E com um detalhe, tudo o que tinham que falar contra o atual presidente já falaram. Vão dizer mais o que do homem durante a campanha? Só que ainda não começaram a escancarar, a jogar os podres do ex-presidente no ventilador. Imagina na época da campanha que via tudo para cima dele. Ele não terá como reagir. A esquerda sabe, e não se surpreendam se na hora H, Lula dizer aí que está com problemas de saúde, problemas pessoais, e abrir mão da candidatura. Porque hoje ele já é um derrotado
porque não soube jogar o jogo. Na verdade, o jogo nem começou e ele se matou no aquecimento. E como ficarão as eleições? Teoricamente, Jair Bolsonaro contra Moro, Dória. O resto eu nem falo, porque o resto eu arquivo na página de resto. Em resumo, Bolsonaro está reeleito. A única forma de não são as possíveis fraudes nas urnas eletrônicas. Mas até com relação a isso, medidas estão sendo tomadas. Colocar fogo. Em 1970 eu já estava na luta armada. Eu conheço tudo que está acontecendo no Brasil. Tá? Você está falando respeitosamente comigo, sei disso. Tá? Mas tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Tá? Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando. Tá? Isso está olhos vistos. Mas o que a gente quer pedir socorro, o ocorrido no dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo parlamentar, não tem história nenhuma visto numa democracia o mais frágil que ela seja. Então está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar. Então agradeço a tua observação, Presidente, mas a gente só paro aqui para conversar com vocês, porque sempre vou ser tratado com respeito. Sim. E não devo nada para ninguém do que estou fazendo. Sim. Está chegando a hora de nós acertarmos o Brasil no rumo da prosperidade e todos, sem exceção, entender o que é democracia. Democracia não é o que eu quero de você, o que um poder quer, o que outro poder quer. Está chegando a hora, fique tranquilo. Assunto encerrado e ponto final.